Cara, na boa, é deprimente a situação que o Brasil se enfiou nessas eleições aí. O debate de ontem foi uma farra, né? Um circo completo, né? A gente teve mais brigas do que propostas, né, de fato. E, cara, sinceramente, o único candidato, não estou fazendo propaganda aqui não, mas a única pessoa que eu vejo que é um ser eloquente seria o Luiz Felipe Dávila, né? O único ser eloquente ali que realmente discute alguma coisa. Tem o Ciro Gomes também que, ao meu ver, cara, teve um pedaço desse debate que o Ciro Gomes ele começou a apontar problemas ali em relação ao governo Bolsonaro sobre venda de ativos que eu achei muito interessante. Foi a melhor parte daquele debate, cara. Foi quando a parte técnica começou a surgir no debate, aquele debate começou a elevar o nível, né? Porque o nível estava baixíssimo já. O nível já ficou no chão, né? Chegando próximo ali do submundo, né, cara? Aí o Ciro já vem com aquela: eu não gosto de fazer isso, né? Não gosto de fazer isso, mas tá aqui os dados. Cara, tem que gostar de fazer isso, porque as pessoas precisam disso. O brasileiro não gosta de dados, não gosta de estatística, de números. Eles acham que, é tudo manipulado. É tudo manipulado. Ninguém acredita em números aqui no Brasil. Pelo menos não a maioria, né? As pessoas não acreditam em números. E é por isso que eu reforço que o presidiário vai ganhar as eleições por conta exatamente disso. As pessoas não estão se dando conta de onde elas estão enfiando o próprio país, né? E aí você vê, né, figuras exóticas como o senhor Padre Kelmon, né, que foi chamado de Padre Kelvin, Padre Kelson, né, nesse debate que realmente virou um circo dos horrores, enquanto a população brasileira vive na lama, né? E o Bolsonaro, como sempre, tentando usar as coisas boas do seu governo para fazer propaganda política. Ok, não julgo. O Lula também fez muito isso, né? Não julgo. Mas uma coisa é atribuir para si, né, tal sucesso, seja econômico ou social, e outra coisa é ter a humildade de dizer que isso não foi por conta dele. Que se ele não tivesse ali na cadeira presidencial, pouco importava. E iria acontecer da mesma forma, como foi o caso do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial, perdão. O Auxílio Brasil, querendo ou não, também, né? Vocês que têm memória curta, deixa eu lembrar, né, durante a pandemia, o que o Bolsonaro tentou fazer. O Paulo Guedes veio com a proposta de R$ 200. 200, a proposta inicial era de R$ 200 para o auxílio emergencial. A Câmara, repito, a Câmara e o Senado adicionaram os 400 a mais nessa proposta, ou seja, fechou em R$ 600, tá? Eu não quero deixar vocês tristes aqui, vocês desapontados, mas essa é a realidade dos fatos, tá? Não sou nenhum teórico da conspiração aqui não. Aqui não tem teórico da conspiração, tá? Aqui são apenas os fatos, nus e crus, tá? São os fatos. E fora essa parte técnica que o Ciro Gomes começou a falar sobre venda de ativos do Banco do Brasil, né, em relação à valuation, né, esse tipo de coisa, esse tipo de questão econômica. Fora isso, nós não tivemos nenhum momento nesse debate onde houvesse ali um nível mais elevado. Nós tivemos, de início, né, Bolsonaro e Lula pedindo direito de resposta a todo momento, não deixando os outros falar, né, o que já criou ali um clima bem quente, né, já no começo do debate. Padre Kelmon, que não sabe respeitar o tempo e que não é padre também, né? A gente já tá careca de saber disso. E a pseudo-direita brasileira. O que é a pseudo-direita brasileira? As pessoas estão muito extremistas ultimamente, elas estão se focando em rótulos. Ah, você é de direita? Pode passar. Você é de esquerda? Não passa. Cara, nós precisamos única e exclusivamente de propostas interessantes, tá? Não é rótulo que vai afogar ou salvar um país. Vocês podem ver na Nova Zelândia, o partido, o partido da Nova Zelândia atual, né, é o Partido Trabalhista, cara. É um partido de esquerda. A Nova Zelândia foi o país com o melhor desempenho na pandemia em 2020 e 2021 também. Fechou na hora certa, abriu na hora certa, comprou vacina na hora certa, enfim, né? Foi um país exemplar, tá? A Nova Zelândia.
nessa época. E é um partido de esquerda. Portugal também. Portugal também teve um desempenho ali razoável na pandemia, né? Onde o próprio presidente deu aula em TV aberta, coisa que aqui a nossa TV aberta, enquanto a nossa TV aberta, a TV estatal EBC, fazia propaganda política para o governo federal. Então, não precisa ir muito longe, cara. Não precisa ir lá para o outro lado do mundo, não. Vamos, né? Vamos focar aqui nos exemplos locais, tá? Vamos focar nos exemplos locais. A América Latina como um todo está passando por uma crise muito pesada, né, por conta dessas oscilações de commodities da China, porque a China desacelera a economia, o mundo desacelera. Mas nós que somos provedores de commodities, sofremos um pouco mais em relação a isso. Tá? Mas voltando à questão aqui do governo federal, falta humildade e tem muita vaidade também nessa questão aí. Óbvio, todo mundo quer ser presidente da República porque isso é um cargo. Tem ali a sua questão egoísta de ser, né? De fato, né? E complica um pouco, porque a gente fica à mercê desses caras. E eu, sinceramente, eu já perdi as esperanças, cara. Você sai na rua, se você não vê pessoas defendendo um lado, você vê pessoas defendendo o outro. Não existe um equilíbrio, um meio termo. Ah, o que você acha? O que você acredita pro Brasil? Ah, eu sou contra o aborto, não sei o que lá, é Bolsonaro. Ou eu sou Lula, não sei o que lá, Bolsonaro é um safado. E você não tem nada além disso. É deprimente, cara, é uma realidade deprimente, triste. Triste de você não ver um caminho para essa nação tão grande, tão próspera como a nação brasileira, quando você tem ali a maior parte dos recursos naturais, 96% da produção de nióbio mundial, quando você tem o maior rio de água doce, óbvio, do planeta, quando você tem recursos naturais abundantes, e você vê que pessoas tralhas, para não dizer outra coisa, né, querem governar esse país, que fica sempre nas mãos das baratas, dos ratos, fica sempre no esgoto, nunca sai do limbo. Nunca sai do limbo, cara. É impressionante. Não adianta. Você sai na rua, você vê ódio. Você vê ódio. E ainda por cima, pessoas que se dizem cristãs. Eu defendo o Bolsonaro porque eu sou cristã. Cara, eu nunca vi um cara mais anticristão que o Bolsonaro. Sinceramente, eu não sei se vocês sabem, acho que deveriam saber, mas a essência do cristianismo é o amor. Que amor prega um sujeito como Jair Bolsonaro? Me responde, cara. Eu tô olhando para você agora. Que amor prega um sujeito como Jair Bolsonaro? Sério, que amor é esse? Tá nas palavras? Tá nos atos? Acho que nem nas palavras nem nos atos, né? Atraso na compra de vacina, né? Tem que morrer, não sou coveiro. Cara, sinceramente, política e religião são duas coisas que nunca se devem misturar. Nunca. Senão você chega nesse ponto crítico que chegou o Brasil hoje, onde você tem um sujeito que se diz padre, né? Onde a Igreja Ortodoxa já lançou um comunicado, né, desmentindo esse farsante, até porque a própria Igreja proíbe, né, essas candidaturas. E sinceramente, até faz sentido essas pessoas estarem na política, porque elas estão sendo beneficiadas pelo governo Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, ele perdoou a dívida das igrejas, né? Principalmente dos grandes aí. Perdoou a dívida. E aí, óbvio que isso vai se converter, sem trocadilhos aqui, tá? Isso vai se converter em apoio político, influência. Eu conto essa história várias vezes, cara. Eu já fui convidado para um culto numa igreja evangélica e, acreditem, eu ouvi dizerem no culto que só tá passando fome quem quer, cara. Outro problema. Que tipo de cristão é esse, cara? Onde que a maior parte das igrejas, sejam elas evangélicas ou não, elas participam ativamente de doações para pessoas carentes. Pelo menos a maioria que eu conheço. E eu participo também.
Eu não participo dos cultos, porque particularmente não gosto. Mas eu continuo sendo cristão. Não é por conta de rótulos que eu vou deixar de ser cristão. Ser cristão está nos seus atos, como ser humano. E não no que você frequenta ou deixa de frequentar. Está no teu coração. É você e Deus. Está no teu coração. Não é essa questão de eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte disso, daquilo. Não é isso. Não é isso. Porque a própria comunidade por si só, ela já é um mecanismo político. Não tem nenhum problema nisso. Só que, como eu disse, aqui no Brasil as pessoas estão ficando extremadas, cara. Indo para extremos. Esse é o problema. Não é nos extremos que nós vamos resolver os problemas do país. Não é nos extremos, não é no ódio. Vocês têm que parar com esse ódio, cara. Esse ódio não vai levar vocês a lugar nenhum. Nenhum. Só vai nos levar para o fracasso, cada vez mais para o fracasso. E a gente nunca vai desatolar dessa lama se a gente não refletir sobre isso. Que o Brasil ele precisa de governantes neutros, precisa de governantes equilibrados, pessoas que realmente defendam os interesses do Brasil e não deles próprios. Será que é difícil entender isso? Será que é complicado, cara? É complicado? Pois é, gente. Infelizmente, eu não vejo mais saída. A única saída mesmo é o aeroporto, infelizmente. Bom, já deixei avisado. Talvez o Lula ganhe ainda no primeiro turno, infelizmente, né? Mas ainda que ganhe, cara, não tô torcendo contra, não. É o meu país também. A gente não pode torcer contra. Eu mostrei aqui em diversos vídeos aí atrás, quando o Brasil acertou, quando o Brasil errou. Mostrei aí. Mostrei. E o Brasil agora está vivendo, não vou dizer um período de paz, porque não é um período de paz, é quase que uma guerra civil. Mas pelo menos nós ainda temos uma coisa primordial, que são os recursos naturais que vão nos manter sobrevivendo por um tempo, né? Ao contrário da Europa, que está decaindo, falta de água, rios secando, sem energia elétrica. O inverno está chegando por lá. Enfim, vocês sabem, né? O Brasil nessa situação está ótimo, só falta agora as pessoas mudarem. Bom, gente, até semana que vem. Talvez eu só grave depois das eleições.